Bom, continuando nessa unidade, agora chegando às leis de Newton propriamente dita, começando pela primeira. Então, primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Essa primeira lei de Newton é válida para situações de equilíbrio. Que tipo de equilíbrio? Equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico? O equilíbrio estático, quando a velocidade é igual a zero, o corpo está em repouso. Equilíbrio dinâmico, quando o corpo se movimenta em movimento retilíneo uniforme. Em ambos os casos, a resultante das forças que agem no corpo é igual a zero. Então, se a resultante das forças que agem no corpo, o corpo está em equilíbrio. E se a resultante das forças que agem no corpo é zero, a aceleração desse corpo é igual a zero. Então, tudo uma consequência. Primeira lei de Newton é válida para situações de equilíbrio, e o equilíbrio pode ser estático ou dinâmico, e, nos dois casos, repouso ou MRU, a força resultante é igual a zero. Consequência disso é uma aceleração igual a zero. Inércia é a tendência que um corpo possui de permanecer no seu estado natural, no seu estado de equilíbrio. Se o corpo está em repouso, se nenhuma força atuar nesse corpo, a tendência é permanecer em repouso. Então, inércia, tendência que o corpo tem de ficar no seu estado natural. Se ele está em repouso, ele tende a continuar em repouso se a resultante das forças que agem sobre ele for igual a zero. Se ele está em MRU, a tendência é continuar em MRU se a resultante das forças que atuarem sobre ele for igual a zero. Ainda na primeira lei, uma partícula sujeita a uma força resultante nula mantém o seu estado de movimento. Se ela estiver em repouso, permanece indefinidamente em repouso. Se estiver em MRU, mantém a sua velocidade constante em módulo, direção e sentido. Isso é, mantém o seu estado de equilíbrio. Como eu falei antes, se a soma das forças que atuam no corpo for igual a zero, então a velocidade é constante, ou zero, e a resultante das forças igual a zero. Isso implica uma aceleração igual a zero. Lembrando que a aceleração é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo. Um detalhe importante: o repouso é apenas um caso particular da expressão acima. V0 igual a zero. Então, se a velocidade V é igual a V0, que é igual a uma constante, ela pode ser um valor constante, incluindo o zero. Então, o repouso é um caso particular acima. Outra observação interessante aqui é que, do ponto de vista da dinâmica, a ausência de forças e resultante de forças nula são equivalentes. Então, se não tem força atuando no sistema, a resultante é zero. Se a resultante das forças são nulas, quer dizer que FR é igual a zero. Então, você tem uma equivalência. Portanto, a primeira lei de Newton só é válida em situações de equilíbrio, onde FR é igual a zero. Não esqueçam desse detalhe. Primeira lei de Newton tem a ver com resultante das forças que atuam no corpo ser nula. Isso implica uma aceleração igual a zero. Algo interessante nos nossos estudos é o referencial inercial. A primeira lei pode ser tomada como uma definição de um sistema de referencial inercial. Se a força total que atua sobre uma partícula é zero, existe um conjunto de sistemas de referência, chamados inerciais, nos quais ela permanece em repouso ou em MRU. No caso,
tem aceleração nula. Uma observação também para essa situação é que, se o referencial é inercial, qualquer outro referencial que se mova com velocidade constante em relação a ele também é inercial. Tá ok? Comentários aí sobre referencial inercial. Para resolver a maioria dos nossos problemas, pequenos deslocamentos, um referencial fixo na Terra é uma boa aproximação de um referencial inercial. Então, um bom referencial para resolver os nossos problemas de pequenos deslocamentos é escolher algo fixo na Terra, que se aproxima bem de um referencial inercial. Detalhe: quando os efeitos de rotação da Terra em torno de seu eixo tornam-se não desprezíveis, outra escolha se faz necessária. Referenciais em rotação não são inerciais. Importante: um referencial que rotaciona ao redor de um eixo, ele não é um referencial inercial. A Terra gira ao redor do seu eixo, portanto, dependendo da situação, a gente pode não considerar a Terra como referencial inercial. Devemos então fazer uma outra escolha. Um referencial em repouso em relação a estrelas distantes, fixas, é a melhor escolha para um referencial inercial. Então, escolhendo uma estrela fixa, bem distante, essa estrela se tornaria para nós um bom referencial inercial. Exemplos de referenciais não inerciais: um veículo acelerado, como um avião ou um elevador, ainda a superfície da Terra girando, no caso de deslocamentos grandes. Então temos aí referenciais não inerciais. E como vimos antes, todos os corpos que se movimentam em MRU ou estão em repousos são do tipo inerciais.